Boa noite, Porto Alegre. Boa noite, Rio Grande do Sul. Está no ar a partir de agora o RS em Movimento aqui, ó, pela Rede RS, atualizando os principais fatos desta terça-feira. Vamos juntos até às 8 da noite, levando muito conteúdo até você, no canal 55.1 da TV aberta, no 511 da Claro TV e também no canal Rede RS no YouTube, sempre ao vivo. Confira agora os destaques do programa desta terça-feira. Um projeto promete transformar a estrutura da saúde pública no Rio Grande do Sul. O novo complexo de saúde inteligente do Grupo Hospitalar Conceição vai reunir serviços, ampliar atendimentos e incorporar tecnologia de ponta. Tudo 100% pelo SUS. Em instantes, uma entrevista com o diretor-presidente do GHC, Gilberto Barrichello. Porto Alegre ganha um novo marco histórico e artístico, um mural gigante que foi inaugurado na área central da cidade para celebrar os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Confira como foi a homenagem ao ex-ministro, governador e senador gaúcho Pedro Simon, que aos 96 anos recebeu uma medalha da 56ª legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E no futebol, os convocados na data FIFA, atletas da dupla Grenal, são dúvidas no retorno do Brasileirão. E conheça as caras novas da seleção brasileira de Carlo Ancelotti. E direto do Estúdio do Tempo você vai saber se a chuva perde a intensidade nas próximas horas. Será que o tempo melhora até o final da semana? Veja agora no RS em Movimento. E falando em tempo, vamos ver como é que está este final de terça-feira, início de noite lá fora. Câmera ao vivo nesse momento em Porto Alegre, saída e entrada da capital gaúcha, Avenida Mauá, início da Castelo Branco, Uguaíba, praticamente céu limpo, né? Algumas nuvens nesse final de tarde, depois de uma manhã bem amarrada, né? De cara amarrada, 23 graus. Em Gramado, olha aí, aquela neblina fantástica, sempre característica da Serra Gaúcha, cartão postal, Gramado 18 graus nesse momento, nossas câmeras ao vivo aqui na abertura do RS em Movimento. Caxias do Sul não tem nebulosidade, não tem visibilidade, né? A nebulosidade é muito alta, se tiver que subir um avião aí na Avenida Sinimbu, não tem visibilidade, né? Nesse momento 19 graus em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Um projeto ambicioso promete transformar a estrutura da saúde pública no Rio Grande do Sul. O novo complexo de saúde inteligente do Grupo Hospitalar Conceição deve reunir serviços, ampliar atendimentos e incorporar tecnologia de ponta. Tudo isso 100% pelo SUS. Quem nos conta mais sobre esta ótima notícia e outros assuntos também do GHC, como é que vai funcionar esse novo complexo de saúde inteligente, é o diretor-presidente do grupo, Gilberto Barrichello, que está conosco aqui ao vivo nos estúdios da Rede RS. Presidente, seja bem-vindo, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Renato Martins. Prazer estar aqui nos estúdios da Box Brasil. Aliás, tua primeira vez aqui, muito lindíssimo. Já conheceu a emissora, né? Conheci aqui projetos ambiciosos. E eu acho que quem não tem ambição não anda para frente. Não vai a lugar nenhum, né? Então, prazer muito grande estar aqui com vocês. A honra é nossa. Aliás, o GHC vai muito longe, né? Porque tem não só ambição, mas tem muito trabalho, tem muita meta, muito objetivo e cumprindo muitas metas e muitos objetivos, né? Antes do Centro de Saúde Inteligente, o último final de semana, mutirão de saúde da mulher, voltado para as mulheres, é isso? Nós fizemos um mutirão em todo o Brasil, mais de 1.000 instituições de hospitais públicos, hospitais filantrópicos, santas casas, foram atendidas 183 mil mulheres do Brasil, e na rede GHC nós atendemos no sábado e domingo 957 mulheres que fizeram seus exames, suas cirurgias eletivas. Mulheres que iam fazer a cirurgia em dezembro conseguiram fazer agora, antecipar. Portanto, é a função... Fazer a fila andar. Fazer a fila andar e diminuir o tempo de espera. Porque o tempo de espera é vida. Então, foi um mutirão onde todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras foram acionados
e atendemos um número de mulheres muito grande. Foram mais de 3.600 procedimentos nas 957 mulheres atendidas no sábado e domingo. Aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. No GHC, no Rio Grande do Sul, houve 45 instituições, santas casas e hospitais que participaram também. Perfeito, perfeito. O GHC hoje é o maior complexo hospitalar do Rio Grande do Sul, né? 100% SUS Nós temos hoje também, desde o ano passado, uma filial no Rio de Janeiro, Hospital Federal Bom Sucesso, de 440 leitos. E agora, em julho, vamos assumir um novo pronto-socorro de Pelotas, que é um pronto-socorro que vai servir para mais 50 municípios da região da fronteira lá. Então, também teremos mais uma filial na fronteira sul a partir de junho deste ano. Qual é o segredo, presidente? Porque no momento em que saúde é um assunto tão delicado, as pessoas, os gestores querem até fugir, né, das suas obrigações, o GHC vai absorvendo mais e mais unidades e exportando essa tecnologia, essa expertise de gestão. O Grupo Hospitalar Conceição, ela é empresa pública, uma empresa estatal de direito privado, vinculada ao Ministério da Saúde. Sim, não visa lucro nenhum. Não tem lucro, atende única e exclusivamente 100% SUS. Eu assumi em 2013, fiquei 13 anos enquanto diretor e na época até a gente rompeu com os planos privados e transformamos o GHC 100% SUS para que tivesse a população, né, do Rio Grande do Sul, e também atendemos de outros estados, tivesse mais acesso e também melhorar a qualidade da atenção no Grupo Conceição. Então o segredo é muito trabalho, apoio governamental, porque é uma empresa vinculada ao Ministério da Saúde, e hoje, né, o GHC, né, tem 24 filiais, Pelotas será a 25ª, é uma rede de postos, hospitais, centro de atendimento psicossocial de álcool e droga. Fizemos muita pesquisa clínica com laboratórios estrangeiros, temos faculdade também, temos cursos técnicos, temos uma escola técnica, portanto é uma rede que cuida de gente, faz pesquisa e faz ensino. Isso faz a diferença. Que maravilha. Lá em Pelotas será SUS também? 100%. Só 100% SUS. E lá no Rio de Janeiro? Também. Também funciona assim? Também. Muito bom. E o Complexo de Saúde Inteligente, que está começando a sair do papel, como é que vai funcionar, hein, presidente Barrichello? Hoje, né, eu diria assim, tem grandes transformações que nós vivemos no mundo. E uma delas é a transformação digital, em todas as áreas. Mas na saúde ela vem com grande velocidade. Então, nesse ano foi lançado pelo Ministério da Saúde, o ministro Padilha e o presidente Lula, a Rede Nacional de Serviços de Hospitais Inteligentes. Que o primeiro vai ser o hospital na USP, né, ligado ao hospital da USP, Hospital de Clínicas, que é um hospital que vai ser totalmente inteligente, que já vai começar a construção agora de mais de 800 leitos, que é uma transferência de tecnologia dos países que estão mais adiantados nessa área de serviços e hospitais inteligentes, que é a China, a Índia, né? E vai ser transferida essas tecnologias para o Brasil. E nós, no Grupo Hospitalar Conceição, fizemos um projeto, que é uma parceria público-privada, que a gente chama de Bata Cinza, e é bom explicar isso para a população, é que toda a gestão desse novo empreendimento do GHC, que é um conjunto de hospitais e outras atividades que a gente chama de serviços de hospitais inteligentes, né? Ele vai ser administrado e gerenciado pelo Hospital Conceição. Certo. Então, todo o Hospital Fêmea, o Hospital Cristo e o Hospital Criança serão novos, mais um prédio de um centro de ensino e pesquisa e inovação, mais um prédio de um grande centro ambulatorial e outro prédio que é uma central de logística e abastecimento farmacêutico que vai servir para todas as filiais do GHC. E, portanto, é um investimento de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Nós já contratamos o BNDES, que está desenvolvendo o projeto. Final do ano que vem, o BNDES já entrega o projeto e já vamos captar o investidor que vai fazer a construção. E lá no final de 2031 nós teremos todo esse complexo de hospitais e serviços inteligentes já em operação. Portanto, as tecnologias
inovadoras, elas não substituem os profissionais. Tem duas áreas da sociedade que pode vir qualquer tecnologia que não substitui os profissionais, que é a área da educação e a área da saúde. Tu pode comprar o melhor tomógrafo, o melhor acelerador linear, fazer radioterapia, tu pode botar o equipamento com inteligência artificial, com o que você quiser, mas sem o profissional você não consegue trabalhar. Porque saúde tem muito da afetividade, da presença, da interpretação, do toque, da interpretação, e obviamente que as tecnologias vêm para melhorar, claro, né, a gestão da clínica e a decisão clínica sobre determinado problema de saúde e determinado paciente. Auxilia, mas a palavra final é da pessoa, né, do profissional. E hospitais e serviços inteligentes, seja as telemedicina, telediagnóstico, teleconsulta, teleconsultoria, eles vieram para ficar. Então, eu sempre digo que, né, o que a gente chama de inteligência artificial já vai substituir a inteligência humana e o profissional. Portanto, essa combinação, esse equilíbrio é que vai melhorar tanto o acesso das pessoas ao serviço de saúde quanto a qualidade. Claro. Né? E nós fizemos uma transformação digital, né, que a gente chama aí dos 3 VS, né, que é hoje na saúde a gente trabalha com grande variabilidade de dados, informações, com volume enorme de informações. E nós precisamos também cada vez mais a velocidade de informação na saúde. Porque ter o diagnóstico o mais rápido possível significa salvar vidas. Ter um volume de dados na frente do profissional, já com várias interpretações, tendo a vida pregressa de todos os atendimentos que esse paciente teve na vida, já ali, em tempo real, quando está consultando o paciente, cruzando os dados, significa que você tem, né, a melhor decisão clínica a tomar por causa desses dados que estão ali online na tua frente, de forma veloz. Então, esse projeto de 1 bilhão e 500 milhões, que é o maior projeto de saúde pública que o sul do Brasil já teve, e também 1,5 bilhão, presidente. É 1,5 bilhão. E também vai ser, no Brasil, neste momento, o maior complexo de saúde inteligente do Brasil e também da América Latina. Quando estiver pronto lá em 2031, vai ser o Grupo Hospitalar Conceição, Zona Norte. Nós compramos uma área do Grupo Zafari, onde vai ser localizado todo esse complexo de serviços e hospitais inteligentes. Uma área de 16 mil metros quadrados. 16 mil metros quadrados. Nós havíamos comprado lá... 16.322, para ser específico. Exatamente. E é uma área que o Zafari, inclusive, tinha empreendimento a fazer aí. E eu quero aqui trazer um agradecimento ao Grupo Zafari, porque ele entendeu a relevância do projeto para a sociedade. Abriu mão do projeto deles. Ele acabou abrindo mão do projeto, fizemos uma negociação, né? Então, tem que louvar aí o Grupo Zafari, que foi, né, teve grande sensibilidade social, né? E eu acho que Porto Alegre, o Rio Grande do Sul e o Brasil, né, vai ter o maior empreendimento de serviços e hospitais inteligentes do Brasil, o que vai significar mais quantidade de atendimento e mais qualidade do atendimento, porque você vai ter na sua frente o médico, a enfermeira, os administradores, informações né, do cidadão, do paciente, online, em tempo real, para você ter a melhor decisão clínica para a gente melhorar a qualidade de vida e salvar vidas. Essa área é perto do atual Hospital Conceição? Sim, é em frente do Hospital Conceição. Na mesma Lá em 2014, a gente adquiriu a central de logística do Banrisul. E atrás da logística do Banrisul, que é hoje do GHC, a central de logística era do Banrisul, é a nossa central de logística, é a área do Zafari. Certo. Então, somando o que nós adquirimos do Zafari e mais a central de logística que a gente vai derrubar para fazer um complexo, eu falei que um dos prédios será a nova central de logística e abastecimento farmacêutico. Perfeito. Nós temos praticamente 1,8 hectare, 1,8 puxa vida, né,
de área livre para a construção. Então, E de edificações, total de 100 mil metros quadrados de edificação. exatamente. O hospital atual não será mexido. Não. Nada não. dele será É que será o seguinte, alterado. nós estamos abrindo uma discussão... O atendimento não para, é isso que... E essa não é não para. a minha pergunta. Porque o Hospital Fêmea, Cristo Redentor e o Hospital Criança, que são os hospitais que estão localizados, especialmente o Cristo e o Criança, em áreas que não tem como ampliar a capacidade de atendimento, por isso que também nós tomamos a decisão, e se fosse reformá-los, o custo seria muito elevado e teria que parar o atendimento. Então, a gente vai, né, continuar atendimento, fazer esse empreendimento, e a pergunta que sempre se faz, Renato, é o seguinte: mas o que vocês vão fazer com o Hospital Fêmea? Que está lá no Moinho de Vento, na Mostardeira. O que vocês vão fazer com o Cristo Redentor? O que vocês vão fazer com o Hospital Criança? Primeiro, o Hospital Fêmea, nós iniciamos uma discussão que talvez ele seja o primeiro hospital do estado do Rio Grande do Sul de cuidados paliativos. Por quê? Porque isso é um problema sério hoje na rede de saúde, onde o Rio Grande do Sul, o envelhecimento cresce numa velocidade enorme. Portanto, com o envelhecimento vem as doenças crônicas, vem as doenças graves, né? E muitas vezes, no fim da vida, as pessoas não têm, né, um local para ser cuidado. E nós estamos pensando em transformar o Fêmea, vamos discutir com o município de Porto Alegre, com a Secretaria de Estado da Saúde, que talvez a gente utilize aquele espaço do Fêmea para ser o primeiro hospital do estado do Rio Grande do Sul de cuidados paliativos. Que a pessoa que está no fim da vida, né, tenha um lugar decente, humanizado, com cuidado médico, de enfermagem, que tenha dignidade no final de sua vida, que hoje não é fácil. Você imagina hoje, né, no interior do estado, que praticamente os filhos foram estudar, ficou o pai e a mãe, não tem quem cuida no final da vida, com doenças crônicas gravíssimas. Hoje, você colocar uma pessoa num ambiente privado custa muito, as pessoas não têm recursos, né, e acabam tendo um final de vida indigno. E o SUS precisa cuidar melhor desses pacientes, dessas pessoas. E o Hospital Cristo Redentor, nós começamos uma discussão. Quando eu falo começamos uma discussão, é que a gente não bateu o martelo. Sim, claro. O Fêmea, são ideias. Temos ideia de transformar, né? É uma boa ideia. Isso. E o Cristo Redentor, o que a gente está chamando de talvez transformar ele num CAS, que a gente chama de Centro de Acolhimento Solidário. O que acontece hoje? O Conceição atende todos os municípios. Cada dia tem 200 ambulâncias e micro-ônibus e vans que vêm de todos os rincões do estado do Rio Grande do Sul. Porque é a referência, né? Então a ideia é que venha o familiar junto. Esse familiar muitas vezes é pobre, não tem onde ficar para acompanhar o seu paciente. Ou o paciente que vem longe precisa fazer uma hemodiálise no segundo dia, no terceiro dia, em vez de ele voltar, fazer 200 quilômetros, mais 200 para voltar, talvez ele fique, né, no Cristo Redentor. E também o familiar que muitas vezes não tem dinheiro para ficar num hotel, não tem onde ficar. Quer dormir no corredor. E a gente vê... Na recepção, e a gente vê isso diariamente, as pessoas dormindo no carro familiar. De manhã cedo, como vem o cedo do GHC, eu vejo as pessoas comendo tomando o seu café da manhã ali na carro. calçada. Então, isso faz parte do cuidado, do bom cuidado. E o SUS tem que se preocupar com isso. E também aquele paciente, muitas vezes, que tem alta e a prefeitura não veio buscar e fica ocupando um leito e tem uma emergência lotada. Então, o Cristo Redentor pode ser, né, um local também de transição do cuidado, para que ele não ocupe um leito, né, que tem densidade tecnológica, tem muitas pessoas graves na emergência para ocupar o leito. Então nós estamos pensando, além de fazer esse complexo de saúde inteligente, né, que esses hospitais possam servir para resolver problemas e gargalos
do Sistema Único de Saúde. Mas as funções primárias do FEME, né, e do Cristo Redentor, que é inclusive uma referência de queimados, vão todas para o complexo. Todas. Toda a vocação quando tiver do hospital, pronto, vai tudo toda pra lá. a complexidade, e vão com ampliação. Sim. Vamos ter mais leitos de UTI, mais leitos de internação, mais sala cirúrgica. 70 Exatamente. salas cirúrgicas, 60 leitos de UTI adultos, 70 leitos de UTI neonatal e pediátrica. Exatamente. Vai ser um grande projeto. Exatamente. Presidente, tem outros assuntos, a gente precisa aproveitar o tempo aqui. Tem um encontro, né, que será amanhã, né, quarta-feira, dia 25, a terceira reunião do Grupo Executivo do Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão das Estatais Federais, que vai acontecer dentro do Hospital Conceição, né, no GHC. Amanhã sim, que trata toda essa discussão, né, e que é uma discussão... porque existem problemas estruturais na sociedade e a gente não pode colocar embaixo do tapete. O tema de gênero, o tema da equidade, são temas que estão, né, na sociedade, e o GHC assinou o pacto pela diversidade com o governo federal. Então nós temos um grande evento amanhã para fazer essa discussão. E no dia seguinte, nós temos também, com todas as estatais, são 37 estatais, vamos fazer no hospital, no auditório da Unicinos, na Nilo Peçanha, já tem mais de 500 pessoas inscritas, nós vamos fazer, né, o grande evento do Pacto de Enfrentamento do Feminicídio. Aliás, o Rio Grande do Sul, este ano, já teve 23 feminicídios. 23. É o terceiro estado em número de feminicídios. Nós perdemos para o estado do Pará, São Paulo e depois é o Rio Grande do Sul. O que demonstra que nós precisamos ampliar as políticas, né, para as mulheres e especialmente para enfrentar o feminicídio. Então, essa é uma discussão que vai acontecer tanto da equidade, né, e de gênero, né, de inclusão amanhã, como na sexta-feira, mais voltada ao feminicídio, né, reunindo os principais atores, convidando os 3 entes federados, suas organizações, Ministério Público, Defensorias Públicas, Tribunal de Justiça, Secretaria das Mulheres, né, movimentos sociais vinculados à luta da identidade de gênero, né, da questão da equidade, como também dos movimentos contra o feminicídio, Assembleia Legislativa do Estado também, Câmara de Vereadores. A sociedade tem que se encontrar para fazer essa discussão que eu diria assim, a perseguição das mulheres vem crescendo, a violência contra a mulher vem crescendo, as agressões contra a mulher vêm crescendo, os estupros vêm crescendo, né, os feminicídios vêm crescendo, o que demonstra que é um problema estrutural da sociedade. É verdade. Então, quem tem responsabilidade de Estado, né, tem que se encontrar, fazer a discussão e tem que ter dispositivos. Eu dou um exemplo. O GHC criou o REUMAN, que a gente chama, que é a Rede de Assistência, né, de enfrentamento à violência contra as mulheres. A gente chamou de Espaço Elza Soares, que sofreu muita violência doméstica, etc, etc. Nós atendemos já, em 2 anos, e está lá no Cristo Redentor, todas as mulheres que chegam nas nossas emergências, vítimas de violência, seja qualquer tipo de violência, física, sexual, psicológica, né? Tem um espaço, se ela quiser, para ser acolhida, com profissionais multidisciplinares. Nós já atendemos 1.954 mulheres. Olha aí. E temos 300 mulheres que estão sendo acompanhadas. Além disso, nós encaminhamos essas mulheres para quem de direito tem que cuidar depois do atendimento hospitalar. E a gente percebe que tem pouca rede de apoio no estado criado para acolher essas mulheres. É verdade. Então tu pega os municípios pequenos. Eu nasci numa cidade chamada Tucunduva. Toda aquela região não tem uma estrutura para acolher essa mulher vítima da violência sexual, física e etc. Então há uma carência do Estado
de criar uma rede de proteção a essas mulheres e de cuidar dessas mulheres. Então, o debate que nós vamos fazer é justamente para a gente ampliar os dispositivos, né, para cuidar essas mulheres, acolher essas mulheres, né? Então, é um problema gravíssimo. E o estado do Rio Grande do Sul, aliás, eu me lembro, a primeira comissão de mulheres foi criada no governo Olívio Dutra, de Estado. Depois o Tarso transformou a de coordenação da mulher em Secretaria da Mulher. Aí veio o governo Sartori e extinguiu a Secretaria da Mulher. Agora, o governo Leite criou no final por pressão das deputadas da Assembleia. E a secretária estadual da Mulher, Fábia Richter, estará conosco hoje, no próximo bloco. Nós vamos falar justamente sobre o problema então, das redes de apoio. Então, o que eu estou dizendo? Há uma necessidade de criar dispositivos de Estado. Falta, e lá falta atrás, quando o Tarso criou a Secretaria das Mulheres, criou também, né, a Maria da Penha, a patrulha Maria da Penha, que existe até hoje. Sim, coincidiu, né? Então nós precisamos criar ainda muito mais delegacias especializadas da mulher no interior, ampliar essa rede de cuidado, porque também não adianta só atuar depois da violência acontecida. É preciso ter dispositivos de Estado que previnem. Exatamente. Né? Trabalhar na prevenção. Na prevenção. E cada vez mais, né, presidente, a saúde, ela tem que andar, nesse caso, ela tem que andar coordenadíssima com a segurança, né? As estatísticas de segurança, de saúde, o que acontece na delegacia, o que acontece no pronto atendimento, isso tem que estar conectado. Porque uma mulher que vai parar num pronto atendimento por causa de um soco na cara, de um corte no braço, de uma agressão de um homem, isso tem que ser comunicado para a polícia, né? E vice-versa, quando está na delegacia precisando de atendimento, saúde e segurança tem que estar, nesse caso, das mulheres, muito conectado. E não é só isso. Quem cuida do filho? Por quê? Tem várias pautas. Os órfãos do feminicídio. O agressor que cometeu o feminicídio está preso. Vai preso. A mãe está morta. E o filho? Então agora o deputado Jefferson foi aprovado por unanimidade da Assembleia, né, toda uma política para cuidar dos filhos. E sabe quantos filhos, né, estão à deriva? Mais de 700. Mais de 700 órfãos, o total de 2025. Já estão mais, Exatamente. Provavelmente já estamos mais com esses 23 não aí. É só um problema, quem é que cuida do filho do ponto de vista da sua educação, da sua assistência social, do acompanhamento, às vezes não tem vó, não tem outro familiar. O Estado tem que se responsabilizar pelos filhos para não ser mais alguém, né, como se diz no interior, se perde na vida. Sem direção nenhuma. Então, né? É um tema estrutural na sociedade que ele tem que ser debatido e é responsabilidade dos entes federados, União, Estado, município, e também de responsabilidade de toda a sociedade para enfrentar o problema do feminicídio, da discriminação racial, da discriminação de gênero, né, de todo o tema da equidade, né, que são temas muitas vezes, né, que não se debate muito. Né? E o GHC, por exemplo, porque dentro do GHC há problemas de assédio moral, de assédio sexual. O que a gente fez quando assumiu? Criamos uma comissão paritária, Renato, com os sindicatos e com o GHC e governo, para elaborar a política de enfrentamento do assédio moral e do assédio sexual dentro do Grupo Conceição. A política foi desenhada, lançamos a política, né? E criamos corregedoria e nós temos mais de 100 e poucas denúncias que estão sendo apuradas de assédio moral e sexual. Parabéns. Dentro. Parabéns. O episódio que deu do técnico da enfermagem, sim, né, que foi a mídia aí nos últimos dias tratou, o que aconteceu? Dia 24, a corregedoria recebeu a denúncia, véspera de Natal. Dia 26, abrimos a investigação. Dia 2 de janeiro, já a investigação, afastamos o trabalhador. Encaminhamos os depoimentos para a polícia, todos. Ouvimos 23 pessoas, a corregedoria ouviu. 15 vítimas. Portanto, houve dentro do GHC, fruto da política, né, uma ação muito rápida. Em 6 dias afastamos ele do trabalho.
ouvimos quem deveria ouvir, né? Encaminhamos para a polícia, porque também foi denunciado na polícia, todos os depoimentos, e a polícia agiu. Mas, só ano passado, nós fizemos 56 capacitações dentro do Grupo Conceição para os trabalhadores, para discutindo o que é assédio, o que é moral e sexual e quais as medidas, e criamos dispositivos para as pessoas denunciarem. Além da auditoria, da ouvidoria, criamos a corregedoria. Temos 3 grandes canais de denúncias internos e também outros canais que existem fora. Portanto, o GHC não coloca embaixo do tapete esses temas que a gente acabou discutindo aqui no programa. Muito bom. Diretor-presidente Gilberto Barrichello, quero agradecer a sua presença aqui, elogiar a essas iniciativas todas. Vamos acompanhar as notícias do GHC sempre, estamos sempre à disposição aqui na Rede RS, né? Não deu para falar de todos os assuntos que o GHC abarca, porque são muitos, né? Mas estamos sempre à disposição aqui. Parabéns aí pelo trabalho, um bom encontro dessa semana, aí desses eventos que vocês têm aí pela frente. E muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Renato, e fiquei sabendo dos projetos aqui da Box Brasil, parabenizar, e eu acho que vocês estão no caminho certo. Parabéns aí. Obrigado. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. A Assembleia Legislativa realizou na tarde desta terça-feira a entrega de uma medalha de honra ao ex-senador Pedro Simon. Confira na tela. Aos 96 anos, o advogado, professor e político Pedro Simon recebeu a comenda no Salão Júlio de Castilhos, na Assembleia Legislativa do Estado. A homenagem destacou a trajetória marcada pela atuação e contribuição à democracia brasileira. Um dos fundadores do Partido Movimento Democrático Brasileiro, que completa 60 anos, Simon foi ministro da Agricultura durante o governo Sarney. Pelo Rio Grande do Sul, foi eleito governador, bem como senador e deputado estadual, ambos por 4 mandatos. Iniciou a carreira política como vereador de Caxias do Sul. Foi coordenador nacional do movimento Diretas Já e figura importante do processo de redemocratização do Brasil. A Assembleia registrou numa sessão solene o que foi a vida dessa casa. Caçada, presa, torturada, dia a dia, hora a hora, recompôs. E quando não tinha governo, não tinha nada, esta casa, caminhando pelo Rio Grande do Sul, de casa a casa, reconstruiu a abertura, reabriu a Assembleia, convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, com aplauso no Brasil inteiro, e a democracia saiu vitoriosa. Na ocasião, também foi homenageado o vice-governador Gabriel Souza. A proposição partiu dos deputados Vilmar Zanquim e Tiago Simon, filho do Pedro Simon. Eu fico impressionado positivamente com a energia de Pedro Simon. Governador do estado, senador, deputado, ministro da Agricultura. Tive a oportunidade de fazer alguns programas e entrevistas com ele recentemente, já na casa dos 90 anos, ele está com 96, e é impressionante a forma como ele consegue organizar as ideias, expressar a sua opinião e puxar recordações do passado, que é a história viva. A história do Rio Grande do Sul, a história do Brasil, a história da política. Parabéns, Pedro Simon, uma homenagem realmente merecida, e vamos trazê-lo aqui no RS em Movimento para também ouvir essas ideias. A seguir, segunda edição do encontro Mulheres para o Mundo em Porto Alegre orienta profissionais a identificar sinais de violência, qualificar o atendimento e fortalecer a rede de proteção às mulheres. E também a inauguração de um novo mural em Porto Alegre para celebrar os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Nós já voltamos, o intervalo é rápido, eu espero vocês. Estamos de volta com RS em Movimento, aqui na Rede RS, o primeiro canal de notícias ao vivo no Grupo Box Brasil. 55, o HF Sinal Aberto Digital, 511 na Claro TV, e estamos ao vivo também no YouTube. Seja bem-vindo. Irineu Guarnier Filho, já está aqui comigo na bancada. Boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Renato, tudo? Meu colega e apresentador do Ponto de Conexão, sempre às 9 da noite, novo horário, desde a semana passada já, né? Exatamente, estamos às 9 da noite e ao vivo no YouTube também.
Muito quem bem. quiser nos assistir. Aliás, quem quiser assistir o Ponto de Conexão também, sempre no dia seguinte, está lá no canal do YouTube também. É só o pessoal tocar lá o play, bota na sua TV se quiser, né? Tem gente que diz, mas o YouTube é muito pequenininho, o celular... Na TV, espelha na TV que fica igual a um programa de televisão. Sim, aliás, é um programa de televisão também no YouTube. Também no YouTube. Irineu, segues aí com os 6 anos da Covid. Ontem saúde, hoje trabalho. Exatamente. Hoje vamos falar de novo sobre os 6 anos da Covid, que março agora marca o início da pandemia, né? E ontem nós analisamos com os impactos na saúde, enfim, os protocolos que mudaram, a questão da vacina, todas essas questões. E hoje vamos falar do impacto da Covid-19 e da pandemia no mercado de trabalho. Muita coisa também mudou no mercado de trabalho, principalmente aí com a possibilidade do trabalho remoto, trabalho online, que no início era a única alternativa de as pessoas poderem trabalhar, estudar, enfim. E depois, com o final da pandemia, quando o vírus abrandou, enfim, as pessoas puderam voltar à rua, muitas dessas pessoas continuaram trabalhando online. Hoje nós temos aí muita gente trabalhando no sistema híbrido, né? Vai um pouco ao trabalho, um pouco trabalha em casa, enfim. Todas as relações de trabalho mudaram muito. Mas aí tivemos muitas coisas. Irineu, me permite um pequeno comentário rápido, um parênteses. Ontem nós falamos fora do ar aqui sobre isso, né? Isso. E agora tu trouxeste o assunto para o ar e eu vou me permitir fazer um pequeno comentário. O trabalho em home office... que teria sido, né, sepultado, não se faz mais isso, as empresas não querem mais isso. Agora, né, recentemente. Mais recentemente, mas tem muita empresa ainda fazendo. Tu acabaste de falar. Sim. Tem empresa, por exemplo, que faz segunda, terça e quarta presencial. E quinta e sexta é sempre home office. Isso assim, agências de publicidade, grandes empresas, que não necessitam, claro, assim, de uma presença todos os dias. Escritório de advocacia, alguns trabalhos mais intelectuais, mais digitais, né, remotos, que podem ser feitos. Com marketing digital. Claro que não dá fazer isso numa indústria calçadista, né? Você precisa fazer o 24/7 praticamente, né? Tem 3 turnos, 4 turnos. Não dá para fazer numa emissora de televisão. Não dá para fazer uma emissora de televisão. Até se fez isso na pandemia. Na pandemia, mas aí por uma força de saúde pública. Mas aí foi uma exceção, período de exceção, né? Normal é nós estarmos aqui no estúdio, embora também tenha se consolidado a prática de entrevistas online, né? Hoje faz parte do nosso dia a dia no jornalismo. Incorporou, né? Hoje mesmo vamos ter no programa uma convidada online. A secretária Fábia Richter da Secretaria da Mulher, né? Vai entrar daqui a pouquinho, vai nos atender da rua. Ela vai parar aí a sua agenda e vai nos atender online. É a forma que dá. Preferimos ter o conteúdo do que não ter. Claro, lógico, exatamente. Enriquece mais o nosso conteúdo. Era possível se fazer isso antes e até se fazia excepcionalmente, né? Mas por telefone, se fazia por telefone. Até por telefone. Nós já botamos entrevistados por telefone e em televisão. Muito. Eu fiz muita cobertura internacional, inclusive por telefone. Com a fotinho do Irineu lá, no mapa da Europa, lá dos Estados Unidos, e o Irineu dando boletim. Falando de um telefone público. Claro. Mas o fato é que após a pandemia, isso se naturalizou. As pessoas hoje aceitam tranquilamente, todo mundo faz isso. Muita gente voltou a estudar também, né, Renato? Também, é muito legal. Isso é muito... Pessoas até de mais idade. O IAD cresceu muito, né? O IAD cresceu muito. Pessoas de mais idade que ficavam um pouco constrangidos de frequentar, né, uma universidade, sentar lá com a gurizada e tal. Começaram a fazer o curso que sempre sonhou, um curso de filosofia, um curso de história. Começou a fazer esse tipo de curso EAD. Também gerou consultas online, psicólogos, psiquiatras, enfim. É um novo mundo que surgiu a partir daquela situação dramática da pandemia. Né? E aí passou a atender mais gente, né? Mais pessoas puderam ser atendidas também através desse novo sistema online. Quem é que vai comparecer no programa hoje, Então, Irineu? vamos estar no programa hoje a Lúcia Garcia, que é economista do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A Lúcia já esteve várias vezes aqui conosco, é uma analista muito uma bela economista. Ela conhece muito da economia popular, aquela coisa do preço, do supermercado, do salário. Não, ela é sensacional, já teve várias vezes no programa, vai estar conosco hoje. O Eduardo Angonese Predebon, que é o doutor em administração e coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. A Thaís Garziera, que é psicóloga executiva de recursos humanos e empreendedora. E de forma online, como falávamos aqui, vai participar do programa a Laira Corrêa, que é diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Vai nos falar um pouco dessa questão das relações de trabalho, como é que ficam, né, os acordos, né, entre patrões e empregados, trabalhar online, como é que faz, enfim.
Muito bem. Irineu Guarnier e o Ponto de Conexão a partir das 9 da noite. Obrigado, Irineu. Obrigado, Bom Renato. programa logo mais. Obrigado. Agora nós vamos falar, conforme nós anunciamos, sobre a violência contra a mulher, que está seguindo entre os principais desafios sociais do país. Não é só do Rio Grande do Sul, é do país inteiro. Mas aqui no Rio Grande do Sul, ainda mais. A violência contra a mulher segue entre os principais desafios sociais do país. O enfrentamento passa cada vez mais por informação, acolhimento e uma ação integrada entre os serviços. A segunda edição do Encontro Mulheres para o Mundo reuniu mais de 500 participantes em Porto Alegre para discutir justamente isso, como identificar sinais de violência, qualificar o atendimento e fortalecer a rede de proteção às mulheres. Durante o evento também foram apresentadas diretrizes do novo programa estadual voltado à promoção e defesa dos direitos das mulheres, com foco na prevenção e no enfrentamento à violência. Para entender como essas ações funcionam na prática e como esse trabalho reflete no atendimento às mulheres em situação de violência, nós vamos aqui para a nossa super tela conversar ao vivo com a secretária da Mulher do Estado do Rio Grande do Sul, Fábia Richter. Secretária, muito obrigado por atender a Rede RS. Boa noite. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E eu estava ouvindo, né? Ainda bem que a tecnologia nos permite isso, né? Eu estou bem, como tu dissesse aqui, estou no meio do caminho e a gente pode parar para conversar com as pessoas. Estou à sua disposição. Que ótimo, que bom. A gente prefere ter, né, os entrevistados e o seu conteúdo do que abrir mão, né? Se tivesse que marcar presencial, claro que a gente prefere sempre o presencial, mas vamos aproveitar todas as oportunidades. Esse encontro Mulheres para o Mundo, sucesso total ontem com uma participação muito grande e o principal tema, o principal foco é esse enfrentamento, né, secretária, pela não violência contra a mulher, que é uma grande bandeira que está se levantando em todo o estado, né? Sim, na verdade nós apresentamos ao Rio Grande do Sul uma estratégia de proteção da mulher. Antes da violência física, nós queremos identificar os riscos e por isso nós vamos trabalhar com dois grandes conceitos: a identificação precoce do risco de violência, onde cada agente comunitário de saúde, cada visitador do programa Primeira Infância Melhor, Família Gaúcha, que são programas ligados à assistência social, né? Cada professor de escola, e tanto estadual quanto municipal, poderá dar a notícia a um organismo que é uma política pública que vai estar no município, né? Uma OPPM, Organismo de Política Pública para a Mulher, que é o que nós estamos cofinanciando através deste programa, apoiando os municípios para fortalecer uma rede de proteção da mulher perto dela. Por isso, a participação dos municípios. Nessa notícia que o agente de saúde, que o professor vai entregar para esse organismo, que vai ser uma secretaria, uma coordenadoria, um departamento, depende do tamanho do município, nós vamos, então, identificado essa mulher, nós vamos, através de um protocolo, né? Nós vamos procurar ela e vamos construir em conjunto com ela um plano para que ela consiga se sentir protegida. Em alguns casos, imediatamente nós vamos identificar: olha, tu está correndo risco de vida, tu tem que sair de casa, a gente tem que tomar uma atitude o quanto antes. Pensando, né, Renato, que das 80 mulheres que morreram ano passado, 75 não tinham feito boletim de ocorrência, e avaliando os casos a gente pensa que sim, elas imaginaram que não iriam morrer, né? Mesmo o homem ameaçando. E nesse sentido nós entendemos que, avaliando o risco através de instrumentos já conhecidos, né, que temos, e também através de novos protocolos criados, né, a partir da criação da secretaria, que foi em outubro, nós já construímos aí um grande arcabouço de normas, de orientações que vão auxiliar os municípios a conseguir proteger essa mulher, quer seja com um plano para ela se empoderar, para ela conseguir
financeiramente se estabelecer. A gente também olha para o homem, nós temos falado disso, né? O homem, ele tem que ser visto como um indivíduo e na verdade, alguém já deveria na rede estar acompanhando ele para que essa transição, se a mulher resolve separar, ou se de alguma maneira aquele assédio que ele faz, aquela agressão, opressão que machuca e que muitas vezes ele nem reconhece, ele possa reconhecer isso, né? Então, a ideia é que cada município possa fortalecer de verdade a sua rede de proteção municipal através do apoio e da indução de políticas públicas que o Estado está fazendo. Porque essa rede de apoio, nós conversávamos aqui no programa com o pessoal do Grupo Hospitalar Conceição, aqui, secretário no primeiro bloco, exatamente disso, né? Que às vezes a mulher, ela não tem um lugar que ela possa ser socorrida, atendida com calma, com tranquilidade, com segurança, inclusive, como a senhora falou, do seu agressor, porque o agressor pode estar solto, né? E pode estar atrás dela, pode estar ameaçando ela e às vezes, principalmente no interior do estado, né? A delegacia de polícia ou ela fecha ou ela é muito crua, ela é muito pouco preparada, vamos dizer assim, para não é uma crítica à Polícia Civil, mas porque não existe a capacitação, né? Então é isso que é uma das pontas soltas que tem que mudar, né, secretária? Redes de apoio. Porque, na verdade, o abrigamento, desde que a secretaria surgiu, não faltou abrigamento no Estado. Nós temos vaga e nunca ficamos sem. Nós monitoramos todas as vagas das principais regiões do Estado e não é a falta de abrigamento. Mas temos dito, né, que muitas vezes a própria mídia repete, né? Qual é o problema, ou qual é a receita para enfrentar o feminicídio? São mais delegacias especializadas para mulher, são mais patrulhas Maria da Penha. E eu sempre dou o exemplo do município no qual eu fui prefeita. Nós temos 8.000 habitantes lá. Se eu for esperar ter uma DEAN, né, uma delegacia especializada para mulher, lá no meu município, as mulheres do meu município não serão bem atendidas. Pois é. Então, no nosso programa, no programa do Estado, são 7 milhões de investimentos em capacitações. E nós queremos que toda a força policial, tanto militar quanto civil, entenda que também é uma responsabilidade dele. Mas não é só isso. Quando a mídia e todo mundo, né, diz é a delegacia especializada que vai resolver o problema e é o Estado quem tem que fazer o investimento, a gente também tira de todo o resto da população, dos organismos sociais, das empresas que precisam estar atentas e conversando com as pessoas sobre a questão da violência, a sociedade civil, movimentos religiosos que muitas vezes ficam ali, né, e não fazem também o seu papel social de verdade, sem entender que o mundo mudou. Nós não podemos mais repetir alguns comportamentos que fazem uma desigualdade entre homens e mulheres. Porque nós temos dito por anos, por décadas, a mulher pode ser o que ela quer ser, mas tem algumas coisas que ela não pode ser. E uma delas é dizer, eu não te quero mais. O homem ainda não aceita isso. Então, mas assim, o importante é que nós não podemos somente esperar pela polícia. Porque a polícia só entra quando todo o resto falha, né, Renato? Então, cada um precisa assumir a sua responsabilidade. A mulher, ela não se sente acolhida. Muitas vezes a mulher não denuncia porque ela sabe que ela vai ser... a culpa vai ser dela, que as pessoas não vão de fato acolher ela sem julgar, ela é julgada e muitas vezes nós percebemos que nem a própria família dela apoia ela, por incrível que pareça. Então é importante que a gente fale sobre isso e que todas as famílias estejam atentas, porque a violência, ela infelizmente, ela é muito velada, ela é dentro de casa, dentro do quarto, e é por isso que o filho na escola vai nos ajudar a identificar isso, é por isso que a gente comunitário, os visitadores das casas, vão nos ajudar a identificar isso, para que a gente consiga então, conversando com a mulher, entendendo o que acontece, consiga de fato oferecer para ela algo que vai deixá-la segura,
protegida, e isso vai fazer bem para toda a sociedade gaúcha, inclusive para as crianças e para os idosos também, porque a violência, ela é um fator predisponente para várias outras questões, inclusive doenças físicas, né? Doenças que podem acometer o nosso corpo, mas também questões sociais, de desenvolvimento educacional, e isso vai fazer bem para toda a sociedade, tenho certeza. Nós estamos muito felizes. Foi mais da metade dos municípios gaúchos estavam ontem estudando sobre esse programa e preparando a adesão deste programa, que o governador Eduardo Leite, com muita sabedoria, amarrou para que, através de um decreto de monitoramento, que para que os municípios acessem transferências voluntárias, vou dar um exemplo que eu gosto muito, né? Para fazer asfalto e pavimento nos municípios, eles vão precisar ter uma rede de proteção boa, estruturada, porque senão não vão acessar esses valores, esses recursos. E isso vai fazer com que os municípios tenham adesão ao programa. Nós preparamos recursos para os 497 municípios do estado, inclusive Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público vão nos ajudar a acompanhar isso nos municípios, mas principalmente a FAMURS, né, que é a grande fundação de apoio dos municípios. Ontem nós assinamos um documento de parceria, onde eles vão nos ajudar a instituir este programa nos 497 municípios do estado. Eu imagino que assim nós vamos ter um resultado real. Pois é, para encerrar aqui, a senhora fala em resultado real, o resultado que todo o gaúcho, né, e todos os gaúchos esperam é a diminuição. Claro que o zeramento seria ideal, mas a diminuição, nós já tivemos 23 feminicídios, né, nesse ano de 2026, o número está muito alto. É com todas essas ações e mais alguma coisa que a senhora espera que a estatística comece a baixar nos próximos meses? Olha, o Estado fez grandes investimentos na mídia, por exemplo, né? Nós temos a maior campanha contra a violência, né? Violência contra a mulher, violência doméstica já feita na história do Rio Grande do Sul. Todos nós vimos, né, o Grenal no dia 8 de março, nós acompanhamos desde o Natal e o Ano Novo, é a terceira onda dessa grande campanha. Nós estamos fazendo os investimentos com abrigamento, nós estamos fazendo os nossos investimentos com a força policial, nós estamos fazendo nossos investimentos com os municípios, trabalhando de verdade na qualificação e no empoderamento de uma rede que possa fazer diferença para as pessoas, né, para as mulheres. Então, sim, eu acredito que vai fazer diferença. Agora, é claro que todo mundo precisa ajudar nisso, né? Cada pessoa, cada família, cada vizinho precisa ajudar a denunciar, precisa avisar. Se tu está vendo uma situação de violência, liga para o 190. Se tu está vendo que os teus vizinhos brigam no apartamento, tu não sabe o que faz, avisa o síndico, liga para o 181, que é onde a gente vai conseguir, faz a denúncia, nós vamos conseguir investigar. Nós temos um 0800, que é o 0800 541 0803, que também está à disposição das mulheres, se querem se informar, mas nós temos homens que ligam também, querendo saber como é que funciona, como é que é a lei, enfim, mas também os municípios nos acionam para as questões de abrigamento 24 horas, 7 dias por semana. E tem a delegacia online, onde a mulher pode, inclusive, pedir medida protetiva sem precisar se deslocar. Está na tela, inclusive essas ferramentas todas, os canais aí estão na tela aqui, a gente sempre coloca na Rede RS. Quero agradecer, secretária, pelo seu tempo aí, por nos atender aqui no RS em Movimento. Um bom trabalho, até a próxima. Eu que agradeço e que possamos todos aí caminhar para termos uma sociedade mais segura, né, para todas as nossas meninas, as nossas mulheres. Muito obrigado, saúde e paz a todos. Boa noite, secretária Fábia Richter, secretária da Mulher no Rio Grande do Sul. Porto Alegre ganha um novo marco artístico e histórico. Um mural gigante foi inaugurado na manhã de hoje para celebrar os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Vamos conferir na tela. Os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul foram celebrados no ano passado. O marco é o dia 20 de maio, pois em 1875 chegaram a Nova Milano, atual distrito de Farroupilha,
os primeiros imigrantes italianos. É uma maneira para lembrar a todos os cidadãos de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, dos visitantes, dos turistas, o papel das mulheres italianas que chegaram aqui 150 anos atrás com coragem fantástica. Não era fácil chegar aqui, deixar a casa, deixar a família, deixar os amigos para ir a uma terra que você não conhece. A memória das mães guardiãs das histórias contadas ao longo do tempo ganha luz. Em 45 metros, a obra impactante está inserida no prédio onde hoje funciona a nova sede do Consulado da Itália, entre os bairros Cidade Baixa e Centro Histórico, marcando também a ressignificação dessa região na capital. Eu moro aqui há 4 anos. Tenho orgulho, prazer de ser o cônsul-geral da Itália no Rio Grande do Sul desde 2022. Amo essa cidade, sou cidadão honorário dessa cidade. Acredito que esse centro histórico da cidade poderia ser valorizado muito mais. Acredito que tem um potencial turístico extraordinário. Falo isso como estrangeiro e como pessoa que ama Porto Alegre. Intitulada Madre, a obra destaca a figura da mulher italiana migrante, símbolo de coragem, resiliência e base das famílias que ajudaram a formar comunidades inteiras no estado. Madre della Memoria, attraverso l'oceano per seminare futuro. A tradução em português a gente pensa em algo mais poético, que é mesmo mãe da memória, attraverso o oceano para semear futuro. E aqui está a chave de tudo, porque a nossa figura é a mãe, a madre, que no italiano, no idioma em si, significa origens, é madre terra, que é a natureza, madre pátria, aquele país deixado por trás, é madre língua, o idioma que tu aprende dos teus pais. A obra é criação da artista Hanna Lucatelli, muralista paulistana que se destaca pela concepção de grandes murais urbanos, que retratam figuras femininas fortes, sensíveis e complexas. Seu trabalho é marcado por frases de afeto e busca por ocupar espaços públicos com representações da força feminina, maternidade e ancestralidade. Eu gostaria que as pessoas vissem as mulheres e vissem todo o trabalho invisível das mulheres ao longo da história, não só na história da imigração, mas ainda hoje em dia. Quando a gente vai no restaurante, você vê as pessoas comemorando e as mães ali na porta cuidando dos bebês para não incomodarem. Todas as mulheres que fazem todos os trabalhos domésticos, que criam as crianças, que têm jornadas duplas, triplas. E isso a partir a gente propõe esse pensamento no hoje e no futuro a partir da imigração e a partir dessas mulheres que não estão registradas, talvez, né? Os 150 anos... Que bela obra, linda obra. Parabéns a Hanna Lucatelli. Belíssima obra para encantar mais ainda a nossa cidade. E também foi inaugurada aqui na capital, nesta terça-feira, a nova sede da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul. A repórter Bárbara Bertoncini acompanha o evento e nós vamos assistir agora na tela. O espaço, localizado na Avenida Carlos Gomes, marca um novo momento da entidade e reforça a conexão econômica entre o Estado e a Itália. A ideia é ampliar a atuação da Câmara e criar um ambiente favorável para conexões estratégicas. Durante a inauguração, também foi mencionada a possibilidade de voos diretos entre o Rio Grande do Sul e a Itália, o que poderia facilitar ainda mais as relações econômicas e institucionais. Essa é uma das missões, digamos assim, da Câmara, né? Óbvio que nós precisamos trabalhar junto com o governo do Estado, com a Assembleia, porque tem toda uma questão que envolve, inclusive, incentivos, e nós vamos fazer isso. Inclusive, dizia hoje para o embaixador e para o deputado Pazin que nós vamos, inclusive, agora que vai começar as eleições, cobrar dos candidatos a governador do Estado para que a gente possa criar condições econômicas para começar esse voo, porque temos certeza que depois de começar, ele vai estar lotado, não só de gaúchos, mas de outros países ao nosso entorno e outros estados que podem vir para Passo Fundo e daqui ter o voo direto para a Itália, Roma ou Milão. Então, é um dos trabalhos que a Câmara vai fazer. Fundada em 1900
1959, a Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul atua na promoção de investimentos, na internacionalização de empresas gaúchas e na criação de conexões entre o Estado e o mercado europeu. Nós vamos agora até o Estúdio do Tempo para entender o que causou o temporal no final da tarde de ontem, que acabou também provocando transtornos aqui na região metropolitana. E saber também o que a gente pode esperar para os próximos dias. Boa noite, Lucas Canever. Olá, boa noite, Renato. Boa noite para você também que nos acompanha diretamente do Estúdio do Tempo da Rede RS. O temporal que atingiu a região metropolitana nesta segunda-feira foi consequência de uma área de baixa pressão sobre o Rio Grande do Sul, o que formou até um ciclone no Oceano Atlântico Sul nesta terça-feira. Porto Alegre registrou em menos de 2 horas quase 40 milímetros de chuva. Isso é quase 1/3 de todo esperado para todo o mês de março. O temporal causou estragos na cidade, ruas ficaram alagadas, quedas de árvores foram registradas e sinaleiras ficaram apagadas, o que provocou congestionamento no trânsito. De acordo com a EPTC, pelo menos 15 ocorrências foram registradas entre alagamentos, problemas em semáforos e quedas de árvores. No aeroporto Salgado Filho, 8 voos tiveram atrasos em pousos e decolagens. A parte mais intensa da chuva que atingiu o Rio Grande do Sul já passou. Nessa quarta-feira, ainda pode chover de forma moderada aqui na região metropolitana, também no centro, no norte do estado, no litoral norte, na região dos vales e também em alguns pontos da Serra Gaúcha. São esperados acumulados de 10 a 40 milímetros de precipitação, com os maiores volumes previstos lá para a região dos vales e também para a Serra Gaúcha. No resto do estado, não tem previsão de chuva. E o sol pode até aparecer entre nuvens, mas a tendência é que o céu fique nublado. As temperaturas mínimas vão variar entre 10 e 23 graus e as máximas de 23 a 31 graus. A partir de quinta-feira, não deve mais chover aqui na região metropolitana. O tempo fica nublado em uma boa parte do estado, mas a gente ainda vai ter possibilidade de chover fraco em algumas regiões, como é o caso lá da região da Campanha, em alguns pontos aqui do sul do estado e ao redor da Lagoa dos Patos, mas em pouca quantidade, de 5 até no máximo 10 milímetros de precipitação. Chegou a hora de dar o nosso giro pelo estado e conferir como o tempo fica amanhã em algumas cidades. Na Serra Gaúcha, em Canela, o dia começa com marcas ao redor dos 19 graus e máximas que vão até os 26. A previsão é de chuva ao longo da tarde. Em Passo Fundo, a gente vai ver a mesma temperatura e também o mesmo prognóstico, com o sol aparecendo entre nuvens no começo do dia, mas ao longo da tarde a chuva também chega. Em Palmeira das Missões, a temperatura é bem parecida, só que ela vai até os 27 graus nessa quarta-feira, com mínimas de 19. Agora, se a gente for lá para Itaqui, na fronteira oeste do estado, a gente vai ver que as máximas aumentam um pouco, chegando até os 29 graus com mínimas de 14, e por lá não tem chuva, previsão de tempo firme. Em São Cepé, no centro do estado, a temperatura vai dos 15 até os 26 graus nessa quarta-feira. Vamos lá para a região dos vales, no Vale do Rio Pardo, vamos ver como é que fica a situação em Santa Cruz do Sul. Também temos previsão de chuva por lá e a temperatura vai dos 18 aos 23 graus. No sul do estado, em Rio Grande, as máximas chegam até os 28, com mínimas de 15, e lá o sol aparece entre nuvens, sem previsão de chuva, o tempo fica firme por lá. Em Camaquã, a temperatura vai dos 16 até os 24 graus, também previsão de tempo firme. No litoral, vamos para Mostardas, ver como é que fica o tempo por lá. O dia começa com mínimas de 18 graus e as máximas vão até os 25 e lá sim também tem chance de chuva. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, a temperatura vai até os 25 graus, com mínimas de 20. E aqui também a gente tem chance de chuva ao longo da tarde, mas em bem menos quantidade do que a gente viu ontem. Por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Uma boa noite. Boa noite, Canever. A Assembleia Legislativa do Estado aprovou por unanimidade nesta tarde o projeto de lei que reajusta o piso salarial dos professores. A correção será de 5,4%, mesmo índice aplicado ao piso nacional do magistério, e será paga de forma retroativa a partir de 1º de janeiro. O texto aguarda a sanção agora do governador Eduardo Leite. Veja outros acontecimentos que são destaque no nosso Giro de Notícias.
No Dia Mundial de Combate à Tuberculose, comemorado neste 23 de março, Porto Alegre atinge um recorde de casos da doença em 2026. Já são mais de 1.200 ocorrências, o equivalente a 93 para cada 100 mil habitantes, um crescimento desde as últimas informações de 2022. De acordo com dados do Sistema de Agravos de Notificação, o município voltou a apresentar tendência de alta depois de um período de estabilidade. O uso de máscara ajuda a prevenir o contágio. Depois de 15 dias do início da medicação, a pessoa não transmite mais a doença. A capital gaúcha disponibiliza atendimento para a população em todas as unidades de saúde e nos centros de referência em tuberculose. O novo serviço do Cartão Tri, chamado Cartão em Casa, já está disponível. A nova facilidade permite solicitar a entrega do cartão de transporte diretamente no endereço do solicitante. Desde o lançamento, de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, já foram mais de 500 pedidos do cartão em uma semana. A iniciativa busca facilitar o acesso ao transporte público e evitar deslocamentos até pontos de atendimento. O pedido pode ser feito pelo aplicativo do Tri, pelo telefone ou nos postos físicos de atendimento. A entrega é feita pelos Correios a partir de uma taxa de envio de R$ 11. Uma operação para combater o chamado golpe dos nudes aplicado por criminosos gaúchos foi realizada em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, pelo Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado, junto com o Ministério Público de São Paulo. Na operação desta terça-feira, foram cumpridos 2 mandatos de busca para apreender celulares e dispositivos eletrônicos dos suspeitos. Os alvos são um homem que já estava preso na Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves e um comparsa residente da Serra. A vítima é um paulista extorquido pelos criminosos. A operação contou com o apoio da Polícia Penal e da Brigada Militar. E nesta terça-feira ocorreu o 11º encontro de embaixadores promovido pela Federação em Porto Alegre. O principal tema do evento foi o acordo entre o Mercosul e a União Europeia e as oportunidades para o Rio Grande do Sul. Vamos assistir na tela. O encontro Probleminha aí na nossa reportagem, em seguida a gente exibe ela novamente. Vamos para o intervalo, em seguida a gente volta, né? A seguir, os destaques da dupla Grenal, depois os destaques lá na seleção, desfalques aqui da dupla Grenal, depois da parada para os amistosos da seleção. E também os estreantes na seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Vamos conhecer aqui com o Rogério Amaral, que vai trazer em seguida os detalhes. Nós já voltamos, o intervalo é rápido, eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento aqui pela Rede RS. Nesta terça-feira ocorreu, então, o 11º encontro de embaixadores promovido pela Federação aqui em Porto Alegre. O tema foi o acordo entre Mercosul e a União Europeia e as oportunidades para o Rio Grande do Sul. E agora sim a gente assiste na tela. O encontro reuniu embaixadores da Croácia, Espanha e Itália, que palestraram sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A medida busca a redução gradual de tarifas, ampliação do acesso a mercados e mais segurança jurídica para empresas. Na prática, envolve o mercado de cerca de 720 milhões de pessoas e cria uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. Em um contexto internacional marcado por tendências de fragmentação, medidas restritivas ao comércio e crescente utilização de instrumentos geopolíticos de pressão, esse acordo representa uma aposta clara num modelo de integração aberta, regulada e baseada em normas. Oportunidades do acordo para o Rio Grande do Sul também foram apresentadas, como investimento em tecnologia e em setores do agronegócio. O acordo Mercosul-União Europeia, ele é muito positivo, ele pode trazer uma série de oportunidades para o Estado. Existe um trabalho técnico muito bem fundamentado feito pela Fiergs, pela nossa Federação das Indústrias, que analisa todo o cenário de exportação, importação, como é a balança comercial entre
os países da União Europeia e o Mercosul, e especificamente o Rio Grande do Sul, identificando setores em que, por exemplo, nós somos referência, como de máquinas agrícolas, qual é o percentual, o que hoje tem de atividade na balança comercial, comercialmente falando, com os países da União Europeia, onde nós podemos nos beneficiar. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia entra em vigor em 1º de maio, após mais de 2 décadas de negociação. Hora de esporte com Rogério Amaral. Boa noite, Rogério. Boa noite, Renato Martins. Seja bem-vindo. Tudo bem? Em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, sim, parabéns, porque tu és um dos agraciados da medalha Alberto André da Associação sim. Rio Grandense de Imprensa, que entrega todos os anos, né, para um grupo de jornalistas, e esse ano Rogério Amaral está entre os agraciados, merecidamente, Rogério. Merecidamente. Muito obrigado. Mesmo. Obrigado, Renato. Obrigado. Tu sabe que é de coração. Sei disso. Obrigado pela citação também. É uma honra realmente muito grande, porque é uma medalha importantíssima que é entregue pela Associação Rio Grandense de Imprensa a um grupo de jornalistas que, no entendimento deles, tem uma trajetória destacada dentro da nossa atividade profissional. E, realmente, isso é de um orgulho muito grande. Eu fico extremamente feliz, não é, com essa honraria, né, que vamos receber, né, com um grupo de colegas no próximo dia 7 de abril. E a Rede RS vai estar um pouquinho lá, né? Representada por ti. Claro, já um pedacinho da nova emissora, mais nova emissora do Rio Grande do Sul, já nesse importantíssimo prêmio. Parabéns mais uma vez, Rogério. Vamos de seleção brasileira? Vamos de seleção brasileira, né? Porque é a pauta desta semana. É a pauta da data FIFA, né? A parada aí para Grêmio, Inter e todos os times do Brasil. Vamos tratar de seleção. Tem uma reportagem especial da Júlia Brasil. Vamos assistir na tela. O Brasil se prepara para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo. Faltando 79 dias para a maior competição de futebol mundial, a seleção enfrentará a França e a Croácia nos Estados Unidos. Para os confrontos, Carlo Ancelotti surpreendeu e dos 26 convocados, 8 foram inéditos sob seu comando. Os zagueiros Léo Pereira, Bremer e Ibanez, os meias Danilo e Gabriel Sara, além dos atacantes Ryan, Igor Thiago e Endrick. Para Igor Thiago, atacante do Brentford da Inglaterra, a convocação é sinônimo de felicidade. Na atual temporada, foram 33 jogos com 22 gols marcados. Os bons números o credenciam a representar o Brasil nesta data FIFA. Para o jogador, o seu passado foi essencial para chegar nesse momento. Quando eu era criança, eu trabalhei muito na feira. Já trabalhei na feira, já trabalhei planfeteiro, lava-jato, capinei lote demais quando eu era mais novo. Já fui servente de pedreiro também. Tive algumas funções e esses trabalhos me ajudou a ser o homem que eu sou hoje, a formar o meu caráter, a valorizar as coisas da vida, a valorizar as coisas simples da vida e entender que até mesmo nesse momento que eu estou aqui hoje, saber desfrutar cada momento, cada momentinho, com cada pessoa ali dentro, ali é algo que eu tento adquirir o máximo possível, porque isso me traz à memória aquilo que passei no passado, aquela dificuldade que tive, e isso só me dá a sensação de que eu tenho que aproveitar esse momento único na minha vida. Por outro lado, Carlo Ancelotti perdeu 3 dos seus jogadores convocados inicialmente. Isso porque o goleiro Alisson Becker enfrenta problemas físicos e fica de fora. Com isso, Hugo Souza, do Corinthians, foi chamado para a posição. Já o lateral Alexandro, do Flamengo, foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa e também precisou ser desconvocado. Com isso, Kaique Bruno, do Cruzeiro, foi chamado para a posição. Por último, Gabriel Magalhães enfrenta dores no joelho e também precisou ficar de fora dessa lista da última data FIFA de Carlo Ancelotti. O Brasil enfrenta a França na próxima quinta-feira a partir das 5 horas da tarde. O jogo acontece no Gillette Stadium, em Foxborough, no estado de Massachusetts. O estádio é a casa do time de futebol americano New England Patriots. Para o jogo, a CBF fez uma parceria com a NFL, Liga de Futebol Americano, para ações conjuntas.
A partida contará com uma fanfest e atrações para unir o jogo com o entretenimento. A parceria faz parte da expansão internacional da marca americana. Muitas caras novas, Rogério, nessa seleção? Algumas caras novas, assim, até que já integraram e que voltam. Mas um destaque é esse rapaz, esse atacante, que é o Igor Thiago, que nós mostramos na reportagem da Júlia. E que bonito isso, né, Renato? Ele fazendo uma digressão, né, do passado dele e o quanto isso é lembrança dele e é importante ele ter isso presente para desenvolver o futebol dele. Legal, né? Como se fosse um agradecimento por tudo que ele tenha passado e que agora ele está desfrutando esse momento, sem dúvida alguma, um momento maior para ele, integrando a seleção brasileira. Mas eu quero destacar aqui um jogador que está de volta para o futebol brasileiro e que foi convocado, que é o volante Danilo do Botafogo. Esse volante, o Danilo do Botafogo, ele é oriundo da base do Palmeiras, foi para o futebol inglês. Ele não teve muito sucesso, e talvez algumas razões até pessoais tenham influenciado nisso, mas ele volta para o Botafogo, volta para o futebol brasileiro, mais precisamente para o Botafogo, e tem jogado muito bem, muito bem. Tem sido realmente, né, o jogador importante do meio-campo do Botafogo. E agora ele tem oportunidade na seleção brasileira e eu tenho plena convicção, pelo que acompanho do futebol dele, que se tivesse mais tempo anteriormente sido convocado em outras oportunidades, se ele já estivesse de volta aqui anteriormente ao futebol brasileiro, ele estaria, no meu entendimento, até disputando diretamente uma posição de titularidade no meio-campo do Brasil. Danilo, é o que eu destaco. Deixa eu te fazer uma pergunta de leigo. Sim. E puxar um pouco aqui para o nosso terreno, para o nosso Rio Grande do Sul. Não é o melhor jogador de Inter e Grêmio para ir para a seleção. Não é nível de seleção a minha pergunta. É qual é o melhor jogador brasileiro, nascido no Brasil, jogando hoje no Inter e jogando hoje no Grêmio, na tua opinião? Chuta aí um qualquer. Pô, mas aí eu tenho que Ou pensar... menos pior. Eu tenho que pensar um pouco melhor. Olha, eu vejo assim que o destaque de todos esses jogadores da dupla Grenal é um... Não é mais o inclusive... Alan Patrick, eu sei disso. Não, para mim, você sabe... Chegou a ser cotado no passado, em seleção. Mas, eu vejo que o futebol do Alan Patrick já é superado. Me dá um nome aí. Para mim, o melhor é o Arthur do Grêmio. Arthur do Grêmio. Tá, e no Inter? Sai alguém no Inter? Tá, então vamos ficar com o Arthur. A minha pergunta é de leigo. Esse pessoal escalado pelo Ancelotti, sim, são muito melhores que o Arthur? Estão em outro nível completamente? Futebol internacional, escola de futebol internacional? Eu acredito. Só para a gente saber essa distância. Eu acredito é isso que eu quero entender. Porque Bruno Henrique do meio-campo, da seleção, não do Internacional. Não do Internacional. O Casimiro. Eles são jogadores que estão num patamar mais elevado do que os que atuam aqui no Brasil. E estão há muito tempo, o Casimiro, então, há mais tempo do que todos no futebol europeu. E continua jogando em altíssimo nível. E a questão do Arthur é que o Arthur, na realidade, ele volta para o futebol brasileiro. Não podemos esquecer que o empréstimo da Juventus para o Grêmio foi gratuito. Não teve custo para a Juventus. Aliás, custo de empréstimo para o Grêmio. O único custo do Grêmio é o pagamento dos salários do Arthur. Por quê? Porque é, na verdade, um resgate, não é, do Arthur em nível mundial, começando justamente por aqui. E é tanto que a Juventus não fixou o preço do passe do Arthur, porque tem a expectativa de que aqui ele volte de novo a figurar entre os nomes principais do futebol, não só do Brasil, mas com repercussão também na Europa, e que a Juventus possa fazer alguma negociação também dentro do mercado europeu. Mesmo assim, tem uma diferença para esses escalados. Sim. E tem uma diferença do Arthur para o resto do grupo. Também tem. Também. Mais isso, né? O Arthur estaria numa posição intermediária entre os brasileiros que atuam na Europa, e os brasileiros que atuam no nosso futebol. Tanto que os brasileiros, o Alexandro, que foi para o futebol europeu e voltou a estar no Flamengo desde o ano passado, o Alexandro, lateral esquerdo, era um dos convocados. Mas foi desconvocado, como disse a Júlia, por causa de lesão. Então, essa é a questão. Nosso nível dos jogadores ainda é, em termos de quantidade,
inferior aos que estão na Europa. Nesse ano não tem para o Rio Grande do Sul, quem sabe, né, daqui a 4 anos. Vamos lá. Não, mas temos um jogador do Rio Grande do Sul, né? Ah, tem o Rafinha, né? O Rafinha, né? Nosso representante sim, lá, vai fincar a bandeira do Rio Grande do Sul. Da Tinga, né? Na Tinga, vai fincar a bandeira lá nos estádios dos Estados Unidos, do México e do Canadá. Rogério, os convocados que nos deixam desfalcados, né? É isso que nós vamos assistir agora. Isso sim. Porque a dupla Grenal nos deixa vários estrangeiros, né? Nos deixam aí na data FIFA e, portanto, não se sabe como é que eles vão voltar desses jogos, né? A reportagem é do Giovanni de Oliveira, na tela. O intervalo para as datas FIFA traz tempo para técnicos prepararem seus times e corrigirem erros para as próximas rodadas, mas também pode representar dor de cabeça. Na dupla Grenal, 6 jogadores foram convocados para defenderem as suas seleções, 4 do Inter e 2 do Grêmio. Com isso, Paulo Pesolano e Luiz Castro não contam com os atletas nos trabalhos técnicos e táticos, e os jogadores tornam-se dúvidas ou até desfalques confirmados para a volta do Campeonato Brasileiro. Pelo lado do Internacional, que enfrenta o São Paulo no dia 1º de abril no Beira-Rio, o goleiro Sérgio Rocher foi convocado para os amistosos do Uruguai. A Celeste entra em campo no dia 27 de março para enfrentar a Inglaterra em Londres e no dia 31 para o amistoso contra a Argélia na Itália. Já a seleção equatoriana do zagueiro Félix Torres joga contra o Marrocos dia 27 de março na Espanha. E no dia 31, o amistoso é contra a Holanda, em território holandês. Nos Estados Unidos, a Colômbia de Johan Carboneiro e Rafael Borré tem compromisso marcado para o dia 26 contra a Croácia e para o dia 29 contra a França. Com isso, o defensor e o goleiro são desfalques certos para enfrentar o São Paulo. Já os atacantes viram dúvidas para o confronto. Enquanto isso, pelo lado gremista, o zagueiro Fabian Balbuena vai defender a seleção paraguaia nos amistosos contra a Grécia, dia 27 na Grécia, e contra o Marrocos no dia 31 na França. E o volante Eric Noriega foi chamado por Mano Menezes para os amistosos do Peru contra o Senegal, dia 28 de março na França, e contra Honduras, dia 31 na Espanha. O tricolor enfrenta o Palmeiras no dia 2 de abril em São Paulo, e a presença dos convocados ainda é incerta. É difícil. Os jogos nos Estados Unidos aí favoreceriam um voo fretado, né, para a chegada dos jogadores. Então vai depender muito, alguns impossíveis, né, de que venham, como disse aí o Giovanni na reportagem. E aí não chegam a tempo para os primeiros jogos, é isso? Não chegam prontos. E não vão conseguir cumprir as 48 horas de intervalo de uma partida para outra. Não é? Então, realmente é um prejuízo. Isso é algo que a CBF está fazendo várias mudanças no futebol brasileiro, inclusive no calendário, mas essa é uma mudança que se impõe. Se não agora, porque já vem a Copa do Mundo, mas para o ano que vem, de que nós tenhamos pelo menos aí um distanciamento de 48 horas entre a data FIFA, o final da data FIFA e um jogo ou pelo Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil por uma competição nacional. E risco de lesão tem? Nesses atletas também tem, isso, né? Isso sempre tem, né? Isso pode ser mais um problema. O risco de lesão, mas de qualquer maneira o risco de lesão ele é inerente à atividade e até num treinamento pode acontecer. É verdade, não pode até nem entrar em campo. Rogério, falando em campo, o Caxias e o Operário estão empatados em 0-0 no intervalo. O jogo em Caxias do Sul pela Copa Sul-Sudeste que está começando. O outro representante gaúcho é o Juventude também de Caxias do Sul, que joga amanhã em Saquarema, no Rio de Janeiro. Conhece lá? É legal, Saquarema, né? Saquarema. Vai jogar contra o time lá de Saquarema, né, que é o Sampaio Correia. É o Sampaio Correia do Rio de Janeiro, não confundir com o Sampaio Correia lá de cima. Muito bem. Do Rio de Janeiro. Rogério Amaral volta amanhã mais uma vez. Obrigado, Rogério. Voltamos. Obrigado, Renato. Boa noite. Amanhã. O RS em Movimento fica por aqui. 9h tem o Ponto de Conexão com Irineu Guarnier Filho. Lembrando que você pode sintonizar sempre a Rede RS pelo canal 55.1 da TV aberta, sinal digital, e pelo 511 da Claro TV, também em HD digital. E também no canal Rede RS. Se inscreva lá no YouTube, canal Rede RS, e nos assista ao vivo. Sorte, saúde, sucesso. Espero vocês amanhã, 6h30, aqui, na tela da Rede RS. Obrigado pela audiência e uma ótima noite para você.